Vamos orar. Senhor Deus, que essa palavra edifique a quem a receber, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Provérbios 18, capítulo 18, versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada seu coração. Outra versão, a KJV, geralmente, ela vai dizer: o tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Mais ou menos a mesma coisa. Normalmente, as pessoas elas não conseguem ou não conciliam o seu conjunto de conhecimentos mais elevados com as suas atitudes cotidianas, apesar de ser uma prática altamente indispensável para que o indivíduo possa conhecer a profundidade das suas crenças e das suas convicções. Isso geralmente não acontece. Conhecimentos de ordem elevada, estou falando aqui de conhecimentos filosóficos, conhecimentos científicos e ideológicos, ou seja, os conhecimentos que vão formar a cosmovisão desse indivíduo. Então, o indivíduo moderno, ele tende a proferir uma cosmovisão que geralmente ele não segue. Isso é endêmico. A construção, por exemplo, dito de outro modo, né, o indivíduo ele nasce, ele cresce, ele estuda, ele começa a se desenvolver e receber informações de todas as fontes, até que ele forma uma cosmovisão, ela se cristaliza e ele passa a proferir essa cosmovisão, essas convicções socialmente, seja em conversas sociais, seja em debates, seja na igreja, seja no trabalho. Ele geralmente chega, inclusive, a defendê-las, ele até briga por elas, mas quando ele se depara com uma situação da vida cotidiana que exige dele determinadas atitudes, geralmente, não poucas vezes, ele acaba agindo de uma forma incongruente com esses tipos com essas convicções que ele tem, né? Como é que seria o mecanismo de negação disso? É evidente que nessas situações onde uma tomada de decisão ela não é importante, que são justamente as situações onde ele vai apenas proferir essa cosmovisão como uma opinião, elas não são importantes. Elas não são as ideias que ele acredita de fato. Elas são apenas uma muleta psicológica para que ele usa para amortecer o quê? Amortecer o seu dever de agir conforme aquelas regras que ele mesmo profere. É geralmente isso que acontece. O homem que ele herda da modernidade, ele vai fazer isso. Geralmente ele faz isso. Recentemente aconteceu até uma ilustração muito interessante, foi esse rapaz, o nome dele, Vic Vanilla. É um satanista, ele se diz satanista, e ele agora estava muito decepcionado aí, porque ele passou toda a campanha política fazendo uma campanha específica, e ele estava muito decepcionado com o candidato que ganhou. E tem uma hora que no vídeo, né, ele fala: Deus me colocou como mago, né? Aí eu digo: peraí, ele é satanista. Daí ele fala que Deus o colocou como um mago. Ou seja, isso aí é um ato falho gigantesco, porque o que demonstra que ele mesmo não acredita no que ele está dizendo. Porque é a primeira vez no mundo em que Deus comissiona um satanista, né, para o ministério. Eu, particularmente, se fosse cliente dele, eu pedia meu dinheiro de volta, porque ele não me parece que consegue, ele não está muito convicto da sua cosmovisão, até mesmo do seu ministério espiritual. Mas isso ilustra bem a situação em que o homem moderno está. Ele tem um descompasso entre o que ele fala e o que ele faz.
Isso não acontecia antigamente, tá? É muito raro. A Bíblia, ela pincela casos específicos, mas esses não são os casos, não é o normal. Não era o normal na Idade Média, não era o normal na Idade Antiga, não era o normal na época de Jesus Cristo, não era o normal antes. Antigamente, quando uma pessoa falava eu, ela tinha consciência de que ela estava falando de todo o seu conjunto, da sua alma e das suas convicções, do que ela sentia e do que ela estava falando. Hoje, esse tipo de artifício, que praticamente existe em 90% da população, eu não estaria sendo leviano de falar isso, é novo, é bastante recente. E é lógico que mesmo que você não seja um salvo, mesmo que você tire essa parte da conversão deste aspecto todo, ainda assim, eu não estaria sendo leviano dizer que mais de 80%, 90% das pessoas que herdaram da modernidade, e isso aí é uma especificidade que eu estou dizendo, uma especificidade de tempo que depois um dia, em outra oportunidade, eu vou falar por quê. Porque nós estamos numa situação mais complicada. Eu não estou falando para pessoas da atual geração. A atual geração está num problema mais complexo, bem mais complexo do que esse. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão ali que nem eu, geração Z, digamos assim, 20, 30 anos no máximo. Essas pessoas, elas herdaram da modernidade. Quem vem depois está num problema mais complexo. Agora, você imagina uma pessoa que ela está nesta situação, ela tem esse problema, essa incongruência, ela tem esse escotoma, que o que seria um escotoma seria um ponto cego, uma mancha na visão, e ela leva este problema todo para dentro de uma vida cristã após uma conversão. Você imagina, então, um complexo, porque você tem uma camada de fingimento, essa camada de fingimento, ela está ali naquela pessoa e, ao mesmo tempo, agora ela está proferindo uma cosmovisão completamente diferente daquela que ela tinha antes. Só que ela nem sabia que tinha esse problema. Ele nem sabia. E aí você vê casos como esse cara, esse satanista que diz que Deus o comissionou, né? Para entender. Vamos ler dois versículos, duas passagens importantes. Uma que ilustra, que eu quero ilustrar aqui na Bíblia sobre isso, sobre esse problema. Uma é Hebreus 12, é conhecida, passagem bastante conhecida. Hebreus 12, versículos 16 e 17. Um dos exemplos que eu falo, que são raros, mas é um dos exemplos que a Bíblia fala de pessoas que têm um descompasso entre o que ele fala e o que ele faz, em o que ele diz e que acredita e o que ele realmente age. Versículos 16 e 17, vamos lá. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por refeição vendeu o seu direito de progenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quer dizer, o Esaú, uma pessoa como Esaú, naquele tempo, era impossível para um filho primogênito não ter a consciência de que a primogenitura estava ligada a uma bênção. Isso era o padrão da sociedade. Só que a gente vê que ele era uma pessoa que ele dizia que cria, que acreditava, ou que ele acharia importante a bênção, mas ele ignora, ele despreza e vende por um guisado ali num momento que uma situação da vida real se coloca na frente dele, ele vai dizer, não, vendo aí a minha primogenitura, fazendo de conta de que essa primogenitura não estava ligada a uma bênção,
É lógico que a gente sabe que Jacó roubou essa bênção, de certa forma. Mas a gente sabe que se ele não tivesse roubado essa bênção, não valia nada. Porque ele desprezou a primogenitura. Ele não pode querer ser leviano de achar que uma coisa não estava ligada à outra. Então ele agiu de uma forma que ele dizia uma coisa, mas ele fazia outra. Na hora H, o que importa é o que ele estava querendo, não o que ele estava dizendo que acreditava. Entendeu? Isso aí é um dos exemplos, mas as pessoas normalmente nessas épocas não eram assim. Isso está acontecendo mais de forma epidêmica hoje. Isso é uma coisa da modernidade. Ali, por volta dos anos 50 para cá, as pessoas começaram a ficar esquizofrênicas moralmente, dizendo coisas e fazendo outras coisas. Entendeu? A outra passagem, Mateus 3, de 7 a 9. Mas vendo ele... desculpa, vou esperar vocês pegar aí a passagem. Mas vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis em dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É um outro exemplo, só que aqui o que eu estou querendo frisar, mais importante da palavra, é o arrependimento, a palavra arrependimento. Que na cabeça da maioria das pessoas, a palavra arrependimento, ela basicamente é assim: eu fiz uma coisa errada aqui, vou ali, peço perdão e me arrependi. Mas se você for olhar o grego, o peso do significado dessa palavra é muito mais alto. Né? A palavra transliterada, se não me engano, é metanoia. Transliterada para o português, que eu não sei como é que se pronunciaria isso em grego. Mas eu depois procurando nos léxicos algumas definições dessa palavra, você imagina que a palavra ela meio que perdeu o seu peso na nossa língua. Olha só o que é metanoia. Significa uma mudança de coração por uma percepção ligada a uma ideia de arrependimento, mas também é um outro nome para prostração, uma ideia de que o movimento físico é uma indicação de uma reorientação interna no sentido de seguir a Cristo. A metanoia envolve não um mero arrependimento pelo mal passado, mas um arrependimento por parte do homem de uma visão obscura da sua própria condição, na qual o pecado, ao separá-lo de Deus, o condena a uma existência isolada, privando-o tanto da sua glória original, né, quanto da sua liberdade. É especialmente a mudança de mentalidade daqueles que começaram a abominar seus erros e más ações e decidiram seguir um curso de vida que abrange tanto o reconhecimento do pecado e a tristeza por ele, quanto a correção sincera das quais os sinais são as boas obras. Então, você vê que quando ele fala a palavra arrependimento, ele não está brincando. É uma coisa muito mais profunda do que, eu vou ali e peço perdão. Não é tão simples. É tanto que eu não gosto, por exemplo, minhas filhas, eu nunca as obriguei a pedir perdão. Eu nunca fiz isso. Eu fiz algumas vezes, mas depois eu percebi que aquilo estava meio estranho. Teve até um caso interessante da Marina, que acho que era a Marina, eu pedi para... A mãe dela brigou com ela, porque a Marina fez uma maldade com a Isadora era maior, e a Marina, peça desculpa à sua irmã. Aí a Isadora, a Marina, desculpa. Peça direito, desculpa, Isadora. Não tinha nenhum sentido aquilo ali. Então, a partir dali, eu parei de fazer isso. Por quê? Eu passei a fazer a seguinte coisa. Então, logo ela faz uma coisa errada, ela é punida exemplarmente. Depois, com as costas mais frias, dependendo da situação, a gente conversava.
E geralmente vinha lágrimas e vinha o arrependimento real, e aí elas se ajeitavam. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque não é justo a vítima ser obrigada a aceitar um pedido de desculpa falso. Você condena duas pessoas. Uma, a banalização do arrependimento. E a outra, a aceitar um arrependimento que é falso. Isso é um problema. Porque o arrependimento não é uma brincadeira. E aí você vai estar causando dois problemas. Então eu via que eu ia causar uns problemas ali. Eu ia banalizar a coisa. E eu não posso banalizar a coisa. Porque isso ia servir para a salvação delas lá na frente. Na época, a gente estava na igreja, mas tinha faltado há pouco tempo, e as meninas, elas não tinham sido batizadas nem nada. Isso porque, justamente, eu já tinha lido sobre a importância de que é essa palavra, do arrependimento, né? Não quer dizer que você não pode, você vai privar o outro de perdoar 70 vezes 7. A gente sabe disso. Mas só que isso é o seguinte, eu perdoo 70 vezes 7, mas quem tem que vir pedir perdão é a pessoa, e não uma pessoa obrigada, entende? Um terceiro obrigando a outro não parece a mesma a narração bíblica. A narração bíblica, assim, se a pessoa... Evidentemente, a Marinda depois fez a mesma maldade de novo, depois fez de novo, depois fez de novo. Isso sim, mas ela tinha que ir pedir perdão, e não eu obrigá-la a fazer isso. Entende? É diferente a relação. Portanto, a verdadeira conversão, ela é incompatível, né, com vis convicções que você traz da sua vida antes da conversão. E aí, o cristão, ele precisa fazer um exame de consciência para saber qual é a verdadeira cosmovisão que ele tinha antes e que ele tem depois, e o quanto essas coisas estão interrelacionadas, ou até em uma interseção das duas coisas. Porque você tem uma cosmovisão, não se engane, alguém botou um monte de ideias na sua cabeça, elas não são originais, elas não são ideias que você é um gênio e te teve. Não. Pouca coisa tem original no mundo hoje. Pouca coisa. Aliás, até Salomão, naquele tempo, dizia, não há nada debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Então, se você acha que você tem uma ideia original, pense melhor, você não é tão inteligente assim. Alguém pôs essas ideias na sua cabeça. Né? Eu vou dar um exemplo. Um pequeno exemplo. Na verdade, um contexto antes. Eu fui criado em um lar cristão. Então, é óbvio que a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, ela foi sendo feita e foi cristalizada enquanto eu estava em um lar cristão. Mas em nenhum momento ela foi cristalizada antes de eu ficar com 18 ou eu ficar com 20. E quando eu estava com 18 e com 20, eu já estava fora da igreja. Então, é óbvio, então, que antes disso, essa cosmovisão ela foi alterada por alguma coisa externa, algum fator. Né? Isso aconteceu, isso é um fato, isso aí comigo. Pode ser que não tenha acontecido com outros. Mas eu vi pessoas que elas aceitavam a Cristo, e aí depois de 20 anos apareciam na frente do púlpito e diziam assim, eu quero reforçar a minha conversão. Eu digo, peraí, mas ele não estava convertido antes? Como é que é? Então, realmente, eu era pequena, então eu não entendia muito bem aquilo, mas eu ficava vendo. Aí eu via pessoas que se convertiam, e aí eu não via diferença entre antes e depois. Não estou fazendo julgamento de valor, porque tinha gente que estava dentro da igreja e tinha uma certa conduta, e aí ela se converte e continua dentro da igreja, ela tem a mesma conduta. Aí, não dá para saber então, né? Não sei. E tinha gente que nem eu, que saiu embora. Na primeira chance, eu fui embora. Saí da igreja. E eu tinha uma ideia, quando eu casei, que ela era bem interessante. Eu dizia assim, quando eu casei com minha esposa, eu não vou ter filhos. Não quero ter filhos. De forma alguma. Você está casando comigo, já está sabendo que eu não vou ter filhos. Aí eu disse isso, ficou calado, tudo bem, né?
E a razão, né? Eu tinha razão. Eu não vou colocar um filho nesse mundo mal para sofrer, uma criança para sofrer nesse mundo. Essa era a ideia. E o que aconteceu? Depois, já 32 anos por aí, há 10 anos de casado, quando eu estava já fazendo toda uma reformulação, um reexame moral, eu consegui descobrir de onde é que veio a ideia. Essa ideia veio do ginásio. No ginásio, não, da 8ª série. Era um professor de história. O cara foi um professor de história. Eu mapeei isso de um canto até o momento. Eu me lembro. Eu gostava muito daquele professor de história. Eu odiava todas as matérias, mas a história eu gostava porque eu gostava daquele professor. Porque ele era um professor, ele era pra frentão. Ele era um sujeito que andava com óculos de John Lennon. Ele tinha aquela chinela de dedo, chegava com a pochete, ele andava de jaqueta e tinha um mullet do MacGyver, eu me lembro, eu assisti o MacGyver, eu gostava muito, aí tinha um mullet dele, aquele cara era o meu herói, entendeu? E eu passei a gostar de história por causa dele. E aí ele ia inserindo coisas, por exemplo, o problema da superpopulação, o problema de grávidas que não têm marido, o problema de a burguesia não quer que você tenha filhos, porque se você tiver, quer que você tenha filhos, porque se você tiver muito filhos, você não vai poder estudar e entrar na faculdade e tal, e tal, e tal. Aí eu digo, então eu tirei desse cara. Eu tirei a ideia desse cara. E eu estava... Mas só que tem... Aí eu, depois de todo essa minha luta, eu entendi uma coisa. Essa ideia é minha. Essa ideia é minha, não sei se ela é original, mas pelo menos foi eu que pensei. Essa aqui eu posso dizer, é difícil, né? Mas eu cheguei à conclusão, depois que eu fiz todos esses mapeamentos, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, toda regra moral apócrifa é satânica. Ponto. Isso é uma regra sem exceção. É uma regra sem exceção. Toda regra moral apócrifa é satânica. É bem facinho você saber se uma regra moral ela é apócrifa. Você não vai conseguir formular essa regra moral em nenhum dos mandamentos que está na Bíblia, em nenhuma das regras morais que estão na Bíblia. Se ela é uma regra moral que não está na Bíblia, ela é satânica. Essa regra moral ela é satânica. Eu não tenha filhos para não fazer o mundo ficar superpopulado ou colocar crianças no mundo para sofrer. Procura na Bíblia. Procura essa regra na Bíblia. Você não vai ver essa regra na Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Então, e mais ainda, né? Tem mais uma outra coisa. Por trás de toda regra moral satânica tem uma concupiscência ou várias. Porque é óbvio que eu não queria ter filhos, porque eu não queria fazer uma criancinha inocente sofrer. Isso é mentira, né? Ninguém diz isso de sério, né? É que nem o satanista que foi comissionado por Deus, né? Não existe. Isso não existe, como diz o padre Quevedo. O que acontece é o seguinte, eu morria de medo da responsabilidade de ter um filho. É só isso. 2, eu não queria gastar o meu dinheiro com uma criança que ia diminuir muito o meu padrão de vida. É só isso. Eu estava querendo mentir para quem? Eu estava sinalizando virtude. Toda regra moral satânica é uma sinalização de virtude. Entendeu? Você sinaliza virtude para quê? Para não parecer feio. Mas veja como é feio. Como era feio o meu pensamento. Eu era egoísta ao ponto de privar a minha esposa e minha família de crianças, de poder dar até a posteridade para minha família, baseado em puro egoísmo. Era isso que era. Então, se você acredita numa regra moral assim, você tem que rever muito isso. Por quê? Porque você tem que procurar as concupiscências que estão por trás dessa sua sinalização de virtude. Entende? Aí eu proponho, o que é que eu proponho para os irmãos? Eu proponho um exercício. O exercício era simples. Foi assim que eu consegui voltar para a igreja. Porque também Deus ele é muito bom. Porque o que acontecia? Quando eu fiz esse exame,
60% do que eu acreditava era mentira. 30% eu não acreditava absolutamente, eu só dizia que acreditava. Como essa regra moral de não ter filhos, né? Mentira. Eu não acreditava absolutamente nela. Tanto que eu não acreditava, depois eu tive três filhos. E, além disso, né, eu me perdi aqui agora, mas, de qualquer forma, ele me fez, por exemplo, ele me fez querer aprender. Então, 10%, voltando, 30% eu não acreditava, 60% eu acreditava e 10% eu realmente cria. Por quê? Porque quando eu saí da igreja, uma coisa ficou a doutrina. Engraçado, eu gostava muito da doutrina. Eu estudava bastante, então eu entendia toda a doutrina. Eu adorava a doutrina. Inclusive, eu adorava demais a doutrina, talvez era isso. Em vez de adorar a Bíblia, em vez de adorar a Deus e me centrar na Bíblia, eu gostava da doutrina. A doutrina era legal, porque ela parecia um exercício um exercício filosófico, um exercício intelectual. Então, eu vejo muito essas discussões doutrinárias e, no geral, a gente vê muito mais pedantismo ou vontade de ter razão. Então, o que acontece? Esses 10% eram cristalizados e eu acreditava neles de fato, e não estavam errados. A doutrina não está errada. Embora ela tenha algumas falhas por conta de que a Bíblia é muito maior do que a doutrina. A doutrina é apenas uma regra formal em cima de uma coisa que transcende. E a gente precisa botar uma coisa para as pessoas entenderem. Mas é basicamente isso. Então, o que acontece? Essa coisa que ficou fez eu estudar, fez eu ver várias coisas, então eu comecei a entender que tudo que eu estava pensando era errado. E aí o exercício que eu fiz foi um exercício de autoconsciência, de exame de consciência, como diz na Bíblia: homem, examine a si mesmo e coma do pão e coma do cálice e beba do cálice. Porque você tem que se examinar. Agora, você acha que você consegue se examinar ali 2 minutinhos no banco? Não dá. Você tem que fazer isso. Tem que ser um exercício diário para você se conhecer de fato. Porque Deus te conhece, mas você não. Você não. Pode vá por mim. Você tem um monte de camadas de fingimento em cima que você precisa desnudar e ver a feiura para poder você entender o quanto você é miserável em relação ao que Deus quer que você faça. Então você faz o quê? Você primeiro descobre, pega a tua cosmovisão, tudo que você acredita, você joga em regras morais. Você bota lá, faz a lista. Eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Depois você pega essas regras tudinho, que estão elencadas ali naquela lista, e você diz qual é que você está fingindo, que você diz que acredita, mas você não acredita. Aí você já está separando algumas coisas. Depois você vai pegar essas regras todas e você vai voltar e vai entender de onde é que elas veio, de onde você tirou essas ideias. Porque tem algum momento, alguma coisa, aquela ideia entrou na sua cabeça. Isso vai te dar um poder de, então é por isso que eu penso essa besteira, ou é por isso que eu penso essa outra coisa aqui. E dessas regras todas, você vai dividir as que são regras morais satânicas. E vai se livrar delas, se livre delas. Se livre dessas regras morais satânicas. Porque no momento que você fizer isso, vai sobrar só aquilo que você verdadeiramente acredita. Mesmo que seja pouco. Porque aí você tem uma base para trabalhar e pedir a Deus para que coloque coisas a mais no seu espírito mais esvaziado que está de todas aquelas coisas que você adquiriu durante o tempo todo sem prestar atenção. Porque a sociedade moderna ela foi feita para isso, ela foi feita para amortecer completamente a sua alma, a sua consciência das coisas que você faz. Você faz as coisas automaticamente, sem pensar no que você está fazendo e sem pensar no que você realmente acredita, e você fica fazendo essas coisas e elas vão te aviltando porque você diz que acredita numa coisa e faz outra. Isso dá o que eles chamam de dissonância cognitiva e você vira um esquizofrênico moral. Entendeu? Por isso é importante fazer esse exercício. Por quê? Além disso, porque existe uma coisa muito importante que é assim: a nossa vida aqui, como servo de Deus, ela é comparada a um vaso. Você é comparado a um vaso, correto? Uma pessoa que tem essa discrepância no seu próprio interior, ele é como se fosse um vaso quebrado. E um vaso quebrado não é usado.
Você não joga ele fora. Às vezes, quando é um vaso, sua avó deu o vaso, ele está quebrado ali, e você pega ele, bota lá na prateleira, vira aquele trinco assim para o outro lado e deixa ele lá. Você não vai ser usado. Deus não vai te usar. Porque você está quebrado. Você precisa consertar. Você precisa restaurar. Você também precisa entrar em oração, fazer um exame de consciência verdadeiro, pedir a Deus que mostre para ti mesmo, como eu fiz, quem você de fato é, toda a feiura que você tem, e você se livra de todas essas coisas. E aí você se restaura de fato, e aí você está pronto para ser usado. Olha, eu perdi 20 anos da minha vida fora da igreja. 20 anos. Eu estou falando muito de mim porque eu sou um bom mau exemplo. Eu não gosto de ficar falando mau exemplo, dando atenção a outros, né? Então, pelo menos eu sirvo de mau exemplo. De mau exemplo. 20 anos fora da igreja, eu estava até já comentando aqui com alguns irmãos, nunca mais eu vou poder recuperá-los, nunca. Não adianta. Na hora que eu estiver na frente de Deus ali, de Deus não, né, de Jesus, no dia do tribunal de Cristo, vai ter uma lacuna de 20 anos. Não importa o que eu faça. Eu posso trabalhar para tentar, mas esse tempo ele é irrecuperável. Por quê? Porque só a temporalidade, só esse tempo é o que você tem para oferecer a Deus. Então, toda vida que você falta por um motivo torpe, toda vida que você faz uma coisa por uma alienação própria, você está perdendo um tempo precioso. Se você é um crente de fato. Se você faz um exame de consciência e você diz, eu não sou crente, beleza, tá bom, perder salvações, cada um vai para o seu lugar. Mas você precisa entender que nós não podemos viver em descompasso com as nossas próprias crenças. Se você é um satanista, você tem que ser um satanista. Mas se você é um cristão, você precisa ser um cristão. Se você é um salvo, restaurado, você precisa agir como um salvo restaurado. Não quer dizer que você não vai pecar. Mas veja, um pecado encoberto por um monte de mentira tem peso multiplicado. Por quê? Porque por trás dele estão muitas outras concupiscências e outros pecados que você jamais vai confessar. Você não vai conseguir confessar. Você nem sabe, você nem está prestando atenção. Você está preocupado só com aquela coisinha ali. Ah, eu fiz aquilo, perdão. Veja bem, o meu pecado, eu não queria ter filhos por causa disso. Era tudo mentira, eu tinha um monte de pecado ali. Eu precisei pedir perdão e me restaurar daqueles pecados todos. Não só eu podia ter tido 10 filhos se eu continuasse pecando, se eu continuasse pensando do mesmo jeito, não adiantava nada. Não adiantava. Entende? Então, levem isso como um exercício. Um exercício. É muito bom ler a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia. É muito bom estudar a Bíblia. Eu comecei lendo. Eu li de cabo a rabo. Quando eu estava assim, em crise, eu entrei em crise de novo, como se fosse um adolescente, né? Eu comecei a ler. Li a Bíblia assim, de cabo a rabo várias vezes. Ia, voltava. Voltava do começo ao fim, eu voltava. E as coisas iam aparecendo. Deus vai revelando. E aí você vai ter vontade de estudar e você vai ter cada vez mais vontade de fazer alguma coisa. E quando eu cheguei em Florianópolis, só o que eu pedia a Deus era que Ele me desse uma igreja para poder eu batizar minhas filhas que não eram batizadas ainda. Entendeu? Então, é isso que eu tenho para dizer para o irmão. Eu espero que tenha sido uma boa mensagem, que ela entre, assim, recebam como uma edificação e que cada dia mais eu espero que a gente tente se conhecer assim como Deus nos conhece. Essa é a minha oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade de falar com os irmãos, de tentar ensinar alguma coisa, Senhor Deus. Espero que realmente eu tenha conseguido espalhar um pouco mais a tua palavra, as tuas doutrinas, Senhor Deus, e que essa palavra, Senhor Deus, a quem receber, edifique o coração dessas pessoas, Senhor Deus. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.